Então, pessoal, vou fazer a correção da nossa tarefa proposta, o exercício número 4 e número 6 da página 418. Lembrando, nessa situação aqui, a figura existe, não é sempre que a gente vai fatorar que agora tem que ser um retângulo, um quadrado, algo desse tipo. Não, às vezes é simplesmente fatorar, como pode aparecer aqui, ó. O exercício número 6, ele diz fatore. A gente não sabe se é um quadrado, um retângulo, tá? Então, nessa situação do exercício 4, ele dá a figura, diz que são retângulos, né? Lembrando, todo quadrado é um retângulo, aquela situação lá de anos anteriores. Então, eu fiz pelo método mais simples, né? Quando ele dá a figura, ó, se essa expressão aqui é 4a ao quadrado, é porque ele é um quadrado, essa figura aqui. Aqui 2a, aqui 2a, porque 2a vezes 2a dá 4a ao quadrado. Se aqui é 2a, aqui também será 2a. Para essa área aqui der 2ax, para ela dar isso aqui como área, aqui tem que ser x, porque 2a vezes x vai dar 2ax. Então, aqui também será x, aqui também será x. Com isso, eu sei que esse meu retângulo ele mede 2a por 2a mais x mais x mais x. Ou seja, essa medida aqui ou essa medirá 2a mais 3x. Porque eu preciso juntar essa parte mais essa parte, essa parte e essa parte. Então, eu escrevi aqui que as dimensões, lados, arestas, 2a por 2a mais 3x. Aqui é a mesma situação. Isso aqui é a ao quadrado, aqui é a, aqui é a. Então, vejam, é muito mais simples eu tirar a raiz quadrada de 4, que é 2, de a ao quadrado, que é a, porque a vezes a ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Aqui é a mesma situação. Ó. Qual é a raiz quadrada de a ao quadrado? A, porque a vezes a dá ao quadrado. Se aqui é a, aqui também é a. Outra situação, para dar área AB ou BA, aqui tem que ser B, ó. A vezes B, AB, ou B vezes A, BA. Então, será um retângulo de aresta A por A mais B. Não cometa o erro de colocar AB, porque é essa aresta mais essa aresta. Então, A por A mais B. A raiz quadrada de A ao quadrado é A. Então, aqui é A, aqui também, aqui também, aqui também. E se aqui é A, aqui também é A. Vejam, para dar área A, aqui tem que ser 1, ó. Porque 1 vezes A, ou A vezes 1, vai dar A. Aqui 1, aqui 1, aqui 1, por essas três áreas serem iguais. Essa aresta medirá A, e essa aresta toda aqui será 2A mais 3, ou 3 mais 2A. Vejam, 1 mais 1 mais 1 mais A, 3 mais 2A. Então, A por 3 mais 2A, ou A por 2A mais 3. Aqui, eu tenho um A ao quadrado. A gente já sabe que A vezes A dá A ao quadrado. Se aqui é A, aqui também é A. Para dar área 2A, aqui só pode ser 2. Ó. 2 vezes A, 2A. Então, aqui também é 2. Se aqui é A, porque aqui também é, aqui só pode ser 3, porque 3 vezes A vai dar 3A. Se aqui é 3, aqui embaixo também é 3. Se aqui é 2, para dar área 2A, aqui também é 2. Veja que está certo. Ó. 3 vezes 2, 6. Quanto mede essa aresta aqui? A mais 3. E quanto mede essa aresta aqui? A mais 4, porque A mais 2 mais 2. Então, A mais 3 por A mais 4. Vocês verão que aqui vai aparecer um quadrado. Lembra? Todo quadrado é um retângulo, tá? Então, se aqui é 9, tem que ser 3 por 3, porque 3 vezes 3 é 9. Ah, mas eu tive dúvida. Tá, então começa por aqui, ó. Se aqui é x ao quadrado, aqui é x, 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 x. Vejam, se aqui é x, aqui também é x. Para dar área 3x, aqui é 3, ó. Porque 3 vezes x vai dar 3x. Vejam, lá em cima vai ser 3. Para dar 9, aqui é 3. Se aqui é 3, e aqui é x e aqui é x, aqui também será. Quanto vai medir esse lado? 3 mais 2x, ou 2x mais 3. E esse aqui, 3 mais 2x, ou 2x mais 3. Veja que eu escrevi uma vez só, porque é um quadrado, 3 mais 2x. Mas ninguém me impede de eu escrever assim, ó, 3 mais 2x por 3 mais 2x, ou vice-versa, 2x mais 3 por 2x mais 3. Mas como era um quadrado, eu coloquei apenas uma aresta.
O exercício número 6, ele está dizendo, fatore as expressões algébricas. Ele não está dizendo qual é o tipo de fatoração. Esse é o cuidado que o aluno tem que tomar. Se ele é um trinômio, se ele é por agrupamento, se ele é ainda por fator comum em evidência. São os 3 casos que a gente está trabalhando aqui. Um erro que o aluno comete é assim, ó, quando é trinômio é daquele jeito complicadinho. Calma, eu sempre falo em toda aula, o fator comum em evidência prevalece sobre qualquer tipo de fatoração. Então, eu fiz a questão 6 numa folha, ó, porque ali estava muito apertado. Lembra, o enunciado só fala fatório. A primeira coisa que eu tenho que olhar é o fator comum em evidência. Esse é o primeiro que eu preciso olhar. E antes de mais nada, eu vou colocar o que em evidência? Um número, uma letra ou um número e uma letra? E ainda consigo juntar alguém? Não, mas é muita coisa para lembrar. Então, façam as anotações para a gente poder ver todas essas situações que aparecem. Vejam, aqui é 2 termos. Eu vou colocar o 6b em evidência. Coloquei o 2. Não, o 6 e o 12 são múltiplos simultâneos do maior múltiplo 6. Mas aqui diz que tem que botar menor. Menor é quem tem o menor expoente. Veja, B na 2 ou B na 1? B na 1. O número é o maior expoente, o número é o maior múltiplo e a letra é o que tem o menor expoente. Então, coloquei 6b. O que eu multiplico por 6b que vai dar 6b ao quadrado? B. 6b vezes b, 6b ao quadrado. 6b vezes quanto que vai dar 12ab? 2a. 6b vezes 2a, 12ab. O aluno precisa saber tudo sobre multiplicação, soma entre monômios, binômios, trinômios e polinômios. Aqui, são 4 termos. Vou fatorar os 2 primeiros. Lembre-se, o parênteses tem que dar igual em agrupamento. Se ele não ficar igual, um erro foi cometido. Então, vejam, aqui ó, eu vou colocar nos 2 primeiros o m em evidência. O que eu multiplico por m que vai dar m ao quadrado? M. O que eu vou multiplicar por m que vai dar menos mn? Menos n. Vejam, m vezes m, m ao quadrado, m vezes menos n, menos mn. Agora, eu vou botar o mais 2 ou menos 2 em evidência. Eu vou colocar o 2 positivo. Eu coloquei o negativo. Aí tu tem que olhar para o teu parênteses ficou igual. Se o teu parênteses não ficou igual, tu cometesse um erro. Vou colocar o 2 em evidência. O que eu multiplico? 2 positivo, ó. Estipulei o mais. O que eu multiplico por 2 que vai dar menos 2n? Menos n. Menos 2 vezes n, menos 2n. 2 vezes quanto que vai dar 2m positivo? Mais m. Eu paro e olho. O parênteses não deu igual. Deu. Ele só inverteu a ordem para um erro ser cometido. Veja, m positivo, m positivo. N negativo, n negativo. É a mesma coisa. Mas quando chega na hora de colocar o parênteses, qual eu coloco? Pode escolher, porque eles são iguais só de ordem trocada. Eu coloquei o primeiro, ó. Coloco o parênteses em evidência e multiplico o que sobrou fora dele. Sobrou m mais 2. M mais 2. Segundo, 35x na 4, y na 3, 14xy ao cubo. Eles são múltiplos simultâneos do número 7. Quem é menor, x na 4 ou x na 1? X na 1. Quem é menor, y na 3 ou y na 3? É igual. Então, eu coloco o y na 3 em evidência. O que eu multiplico por 7xy ao cubo, que vai dar 35x na 4, y na 3? 5x ao cubo. 7 vezes 5, 35. X na 1 vezes x na 3, x na 4. O y na 3, apenas copiei. 7 vezes 2, 14xy ao cubo. Essa é a fatoração da letra C. Letra D. Eu vou colocar o 10. Não, vou colocar o 2. Não, vou colocar o 5. Não, vou colocar o 20. O 100 e o 80 são múltiplos simultâneos do maior número, que é o 20. 20 vezes 5 ao quadrado para dar 100 ao quadrado. 20 vezes 4b para dar 80b. 4 termos, provavelmente agrupamento. O que os 2 primeiros têm em comum? A letra B.
O que eu multiplico por b que vai dar a ao quadrado b? A ao quadrado. O que eu multiplico por b que vai dar mais b? Mais 1. Veja, b vezes a ao quadrado b, escrevi em ordem alfabética, b vezes 1, b. Aqui atrás, eu vou colocar o 9 em evidência. O que eu multiplico por 9 que vai dar 9a ao quadrado? A ao quadrado. O que eu multiplico por 9 que continua dando 9? 1. O parênteses ficou igual, que multiplica o que está fora dele, b mais 9, b mais 9. Aqui, 4 termos. O que os dois primeiros têm em comum? Eles têm a letra y. O que eu multiplico por y que dá 6xy? 6x. O que eu multiplico por y que continua dando y? Não coloque em y. Tem gente que diz que é y. Não, y vezes y dá y ao quadrado. Y vezes 1y. O que esses dois termos aqui atrás têm em comum? São múltiplos de 2. Então, 2 vezes 6x para dar 12, 2 vezes 1 para dar 2. Coloca o parênteses em evidência e multiplica o que sobrou fora dele, y mais 2. Aqui tem 6 termos, não dá para fatorar. Pessoal, toma cuidado. Os 3 primeiros existem a letra M em evidência. E os 3 últimos terão o sinal de menos e a letra X. É um agrupamento triplo, 3 em 3. Pode acontecer, está aqui, ó, letra G. Como é que eu vou... Por que eu não fiz, então, por fator comum em evidência? Porque não tem uma letra nos 6 elementos em comum. Então, eu precisei fazer o agrupamento. Coloquei o M em evidência. O que eu multiplico por M que vai dar M? A. O que eu multiplico por M que vai dar BM? B. O que eu multiplico por M que continua dando M? 1. Aqui eu vou colocar o menos X. X. O que vai dentro do parênteses? A mais B mais 1, porque o parênteses tem que dar igual. Coloco o parênteses em evidência e multiplico o que sobrou fora dele. M menos X. Na letra H, eu vou colocar os 2 primeiros e os 2 últimos. O que os 2 primeiros têm em comum? A letra A. O que eu multiplico por A que vai dar 2A ao quadrado? 2A. O que eu multiplico por A que vai dar menos A? Menos 1. A vezes 2A, 2A ao quadrado. A vezes menos 1, menos A. O que os dois de trás têm em comum? Será que eu coloco mais 2B ou menos 2B? Eu precisei colocar o mais 2B. Por quê? Para dar o parênteses aqui igual, ó, eu precisei colocar o 2B em evidência. O que eu multiplico por 2B que vai dar A menos 1? Vamos ver. 2B vezes A, 2AB. Então, o que acontece? O aluno viu que nessa situação aqui, ó, o meu parênteses não vai dar igual. O que eu preciso fazer? Já vou passar para vocês. Na verdade, eu tinha esquecido o 2 aqui, tá? Me perdoem na letra H, ó. Vou começar lá novamente, ó. Os 2 primeiros termos, eles têm o A em comum. A vezes 2A para dar 2A ao quadrado. A vezes menos 1 para dar menos A. Entre 4AB e menos 2B, eu vou colocar o 2B em evidência. 2B vezes 2A, 4AB. 2B vezes menos 1, menos 2B. Agora está correto. Coloco o meu parênteses em evidência, que é 2A menos 1, 2A menos 1, e multiplico o que sobrou fora dele. A mais 2B, tá? Então, ó, eu tinha esquecido aqui o 2, já arrumei, essa é a resposta correta. Letra I, eu tenho 2 termos, fator comum em evidência. Não, agrupamento? Não, agrupamento tem que ter 4 termos. O que eu vou colocar em evidência nesses 2? Eles são múltiplos de 3, e entre x na 2 e x, vou colocar o x em evidência, 3x. O que eu multiplico por 3x, que vai dar 3x ao quadrado? X. O que eu multiplico por 3x, que vai dar 6xy ao cubo? 2y ao cubo. O x já estava aqui, ó. Então, 3 vezes x, 3x ao quadrado. 3 vezes 2y ao cubo, 6xy ao cubo. Aqui, 3 termos. Ah, é aquela coisa do trinômio. Calma. O trinômio quadrado perfeito, ou o trinômio lá,
O aluno tem que lembrar que antes de tentar fazer multiplicando dois termos tem que dar o último, somando tem que dar o do meio. Calma, o fator comum em evidência prevalece sobre qualquer tipo de fatoração. Eu falo isso todas as aulas. Vejam, o que eles têm em comum? O 3, o 6 e o 9, que são múltiplos de 3, y ao quadrado, y e y a 3, eles têm o y em comum, porque entre y a 2, y a 1 e y a 3, o y é o menor. 3y vezes quanto que vai dar 3y ao quadrado? Y. 3y vezes quanto que vai dar 6xy? 2x. 3y vezes quanto que vai dar 9y ao cubo? 3y ao quadrado. Podemos sempre fazer a prova real, ó. 3y vezes y, 3y ao quadrado. 3y vezes 2x, 6xy. 3y vezes 3y ao quadrado, 9y ao cubo. Então, né, só tomem cuidado aqui na letra H, ó, que a primeiro momento eu tinha cometido um erro, esqueci o 2, até porque o parente tinha ficado igual. Essa é a correção do exercício número 4 e 6 da página 418. Um grande abraço para todo mundo e atenção na correção sobre fatoração.